Liderança na Umbanda. O que tem por trás de um congá? Ixi, Você tema. está com Patrícia. E Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Eita tema, hein? O que tem por trás de um congá? Porque o que tem na frente é a gira, é o encanto, são as entidades, é aquilo tudo que todo mundo já vê pronto. E o que tem por trás do Congá, hein, E o Paty? que tem por trás o congá? Por que a liderança? Porque no mundo corporativo dizem pesquisas que as pessoas pedem demissão pelo chefe da casa, né? E pelo que a gente vê ao longo desses últimos 15, 20 anos, é que no terreiro não é diferente. E por que isso acontece, Beth? Pois é, a gente tem aí por trás aí do Congá a Até, função. até que ponto um dirigente é responsável por tudo? Até que ponto esse por tudo? E por que nós escolhemos liderança, né? Por que não dirigente, pai no santo? Porque de qualquer maneira, independentemente do nome, sacerdote, etc e tal, é uma liderança, é aquele que dirige, é aquele que coordena, não é ou não? É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre essa função de dirigir uma casa, que olha, vamos dizer aí para os nossos colegas, né, que vão concordar provavelmente, não é uma tarefa fácil, né? Imagina, não, é suave na nave, como diz meu irmão. Quem acha, né, que é só estar ali à frente, cantando, tocando, dizendo a hora das coisas, não entende Ou realmente, dando né? ordens, né? Ou dando ordens, não entende o que é essa tarefa de ter que lidar com pessoas, com a administração e também com o espiritual, né? Tá tudo envolvido, tudo junto e misturado dentro de uma casa, né, Paty? Aí, sem contar a vigilância tripla que se tem que ter por conta justamente de estar nessa linha de frente, né? Na verdade, Para né? cada filho que você ajuda, você toma 10 para cada um, 10 rebordoses para cada um. Porque, assim como tem muita gente na Terra que não quer ver ninguém bem, os nossos irmãozinhos desencarnados que estão sofrendo também não é diferente. É verdade. E assim, a gente trouxe esse tema justamente porque a gente sabe, né, que existem as duas pontas. Existe a ponta, né, do dirigente ali com tantas atribuições e tantas tarefas e tantas questões para dar conta e que às vezes com tanta coisa não se atenta a detalhes importantes que podem garantir ali uma melhor harmonia e energia no seu espaço e até mesmo evitar a perda aí de um filho por determinados comportamentos ou ações. E também da outra ponta, né? Do consulente, que está observando tudo, porque eles observam muito. Às vezes a gente ouve relatos que a gente fala, meu Deus, eles estão percebendo isso. Percebendo e julgando, às eu não vezes, né? sei se você lembra, né, do terreiro que nós passamos, era um terreiro muito grande. E tinha consulente que sabia mais da gira, mais sobre toda a ritualística, do que às vezes muito próprio médium que está dentro da corrente. E não só a ritualística, né? As coisas que acontecem, julgam, é certo, é errado, isso aqui não devia estar acontecendo, ou coisa do tipo. E também os médiums, né? Essa outra ponta, ela é composta pelo lado de cá do Congá. Então, tem os médiums que estão em desenvolvimento, que estão na corrente. E é importante ter essa visão, né, dessa função, para entender exatamente os dois lados, né? Eu gosto muito de olhar os dois lados da moeda, né? Eu sempre costumo dizer que para você ter uma análise, né, uma interpretação um pouco mais fidedigna, um pouco mais próxima do que seria o ideal, não dizendo que a gente está certo ou errado, é você ouvir os dois lados, que aí pelo menos você vai ter um parâmetro um pouco maior. As pessoas têm um péssimo hábito de ouvir um lado só e já tomar ali seu partido, eu né? vou falar para você que existe uma habilidade que falta muito nas pessoas, que é o pensamento crítico. O pensamento crítico Muito é uma mesmo. habilidade que ela pode ser desenvolvida. Eu falo isso porque, infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade de olhar os dois lados. E posso te dizer que com a velocidade da internet, isso está um pouquinho maior agora. Porque Pior, você né? fica numa bolha, né? Você não consegue expandir. Tanto que o próprio algoritmo, ele te dá isso. Se você tá vendo sempre série policial, por exemplo, no YouTube, o que vai chegar para você é sempre isso.
Se você só vê coisas de macumba, só vai chegar coisas de macumba, só vai chegar coisas nesse sentido. E existem outras coisas rolando nos bastidores no mundo que a gente não faz ideia que existe. Então, por quê? Porque a gente não amplia essa visão, a gente não busca. E o pensamento crítico, ele é muito importante, porque dentro de um terreiro, você tem vários pontos de vista. Então, o consulente, com o olhar de fora dele, vai ter uma visão. O dirigente, sobretudo, uma outra visão. O próprio filho da casa tem uma outra visão. Então, essas relações interpessoais, se não houver ali minimamente uma comunicação / empatia, é um estrago. Porque hoje, ao longo desses últimos 20 anos, o que eu mais escuto é sair da casa que eu estava por conta do meu dirigente. Mas, normalmente, existe uma frase muito interessante, subjetiva, que diz assim, porque a gente pergunta, mas o que aconteceu? Você saiu por quê? Porque perdeu a mão, porque ele não domina mais, porque ele não faz as coisas e assim vai. A gente tem algumas posturas que sempre dão problemas. Isso serve para... A gente está falando aqui, né, do dirigente da Umbanda. Claro que lembrando sempre que a gente não traz verdades absolutas, mas apenas temas para as pessoas refletirem, né, para quem é um colega aí refletir sobre a sua ação. Mas, e também para quem está do outro lado, entender também como funciona aí todo esse processo. Até porque é sempre importante a gente revisitar o nosso próprio comportamento. E tá tudo bem. Sim, a gente... Tá tudo bem. Eu costumo dizer assim, né? Isso eu fazia com meu pai de santo e peço para as pessoas fazerem com a gente, né? Nós somos seres humanos, né? Eu já até comentei aqui em outros podcasts, a gente tinha o nome que a gente chamava o Pai de Santo e a gente tinha o nome dele mesmo de batismo. E a gente usava essa expressão, né? Agora é o homem. É o João, vamos colocar João, personagem fictício aqui. Agora é o homem, agora é o Pai de Santo. A gente fazia essa separação, porque na verdade, no fundo, os dois existem, né? A gente não pode esquecer que o dirigente, ele também é um ser humano. E como ser humano, ele é passível de errar, ele é passível de repente, não ter dado uma atenção, olhado para um determinado ponto. Tanto que, geralmente, quando alguém manda para a gente aí no direct ou alguma mensagem no privado falando que está tendo problemas, a primeira orientação que a gente dá é conversa com o seu dirigente, fala sobre as suas queixas, suas observações, porque muitas vezes a pessoa não parou para olhar. Algumas posturas que a gente percebe que dá muito problema para dirigente são ter preferências, né? Intimidades, né? Dar uma intimidade maior para um ou para outro, né? Ou até mesmo tratar as pessoas com uma certa intimidade. Mostrar claramente que gosta do João e nem tanto da Maria e mostrar isso, né? E às vezes tem posturas até que vai além do... Esse tá na frente do congá. Às vezes ele faz questão de mostrar isso para as pessoas, o que é pior ainda, né? O que é pior ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, né? Quais são os problemas de se ter esse tipo de comportamento. Aí a gente tem a falta de transparência, né? A falta de posicionamento. Isso são algumas das várias coisas que em anos a gente ouve, antes como espectadora daquela pessoa que está desabafando com o irmão, hoje como dirigentes que recebem às vezes pessoas na casa ou até mesmo pessoas que assistem nosso podcast e mandam aí essas questões que estão vivendo, fazendo muitas vezes elas viverem triste ou até mesmo desistir da Umbanda, porque acaba misturando as coisas, misturando o que é comportamental com o que é espiritual e achando que, né, não dá mais para seguir a religião. E aqueles que acabam saindo da casa, né? São algumas consequências que a gente tem aí dessas questões que muitas vezes um dirigente leva para dentro do terreiro por não refletir sobre essas questões e suas consequências. Então, eu não sei se você já ouviu falar, eu não sei se eu estou me antecipando, que aí você me manda aí. Mas o que veio na minha cabeça agora é uma coisa muito forte, é o fato de, quando você falou do não posicionamento, muitas vezes acontece de o médium sentir que o dirigente, ele na verdade não está na entidade, quando ele dá uma determinada ordem, né? Tá. Achei que você ia falar que não está nas rédeas. Não, ele está mistificando ali. Por que isso muitas vezes acontece? Veja, todo líder, independentemente de qualquer coisa, ele precisa se atualizar. É importante isso. Despertar e desenvolver algumas habilidades. Porque não julgando o que é certo e o que é errado, porque a ideia aqui não é a gente apedrejar ninguém.
Mas é a gente também se colocar nos lugares e aprender também a questionar alguma coisa. Porque muito, como diz o pai Joaquim, muitas vezes a gente questiona, como eu também já fiz isso, a gente às vezes questiona muitas coisas sem um corpo. Não tem fundamento o nosso questionamento. É um questionamento dentro do achismo, daquilo que a gente acha que pode estar acontecendo ali. Não justificando, mas explicando, eu já vi dirigente, assim, que era meu amigo e também já foi o meu pai de santo na época, misturar um pouco as estações. Ele precisar de dar uma ordem e nessa ordem ele usar da entidade. Então, quer dizer, ele tá ali, ele precisa falar alguma coisa para algum médium. Ele precisa dizer. Só que ele não tem coragem de fazer isso, porque ele não quer evitar uma simples palavrinha, conflito. Então, pelo fato dele não querer enfrentar o conflito, porque na verdade ele fica sem graça de dizer, porque ele fica pensando no que o médium vai pensar, ou é justamente por ele fugir do conflito, que ele acaba não tendo coragem de enfrentar essa própria sombra dele. E aí ele usa da entidade. Aí é o lance da mistificação, porque às vezes a entidade não quer falar exatamente aquilo que ele gostaria de falar, então é mistificação, ou seja, não é a entidade. Até porque se fosse a entidade, ele iria falar coisas totalmente diferentes do que ele iria dizer, provável. Então ele usa da entidade para falar aquilo que ele gostaria de falar. Tá entendendo, Beth? E ter o resultado que ele gostaria de ter, E ter o resultado que ele gostaria de ter. Mudando alguma coisa. Exatamente isso. Quando, na verdade, o líder ele precisa manter uma postura de estar sempre explicando, educando, informando, treinando. A transparência, né? Justamente para quê? Para que ele não precise usar de uma entidade. Você não precisa usar de uma entidade para falar o que você pensa. Se isso está acontecendo, é importante olhar para dentro e falar, peraí, é justo isso? O que eu não estou querendo enfrentar? Então, isso é um vício comportamental que não diz que o dirigente é um cara ruim. Ele só não está conseguindo enfrentar uma sombra, né, um gap, uma lacuna que ele tem. A gente vai... A Paty falou aqui praticamente tudo, mas eu vou agora destrinchar detalhadamente, porque se nós tivermos colegas ouvindo aqui, eu quero que vocês compartilhem com a gente aí se vocês concordam, né? Como a gente diz, não são verdades absolutas, apenas reflexões sobre coisas que vêm dos dois lados, que a gente ouve e que a gente sabe que faz diferença, impacta, né? Por exemplo, ter preferência. Quando a gente tem preferência por alguns filhos, que assim, eu vou até usar esse mesmo conceito para a nossa vida, por exemplo, para quem é mãe ou pai. É claro que existe uma preferência. A gente até diz que não, para não deixar ninguém triste, né? Para o filho não ficar se sentindo menor ou maior. Mas a gente tem, e é natural, e tá tudo bem. Eu costumo dizer que a gente precisa aceitar nossas humanidades, né? Existem aqueles filhos que têm um comportamento que te conversa mais com você, uma energia que se casa mais, até porque a gente sabe que espiritualmente falando são espíritos que geralmente às vezes até tem uma afinidade. Não, pelo contrário, são espíritos inimigos que geralmente vêm na você família. Tá querendo dizer no sentido contrário. Né? Mas tem aquele que às vezes é menos ou mais e você tem essa preferência, é natural. Só que o que acontece a gente não verbaliza isso e nem demonstra, porque senão o outro filho vai ficar se sentindo menor ou maior e isso é ruim. Então, a mesma coisa quando a gente é dirigente. O termo pai de santo, né, que na verdade seria pai no santo, através de uma explicação de um dirigente que a gente conhece, né? A gente faz muito... desde pequenininho do candomblé, então ele muito deu sentido, essa explicação, né? Faz muito sentido. O pai no santo, ele até realmente tem um termo que cabe mesmo, porque o dirigente, ele está sendo pai ou mãe ali em muitos momentos, educando, ensinando, cuidando, então realmente exercendo a função ali do pai ou da mãe. Então, não dá para ter... Mas aí você está querendo dizer o seguinte, que a preferência, ela é de um comportamento ou de uma afinidade, mas não significa que ele seja o melhor.
Não, aí a gente nem tá entrando no julgamento que nem cabe. Mas, né? mas, Cada caso é mas um se caso. tem uma preferência, Beth, não tem como, porque tem muita gente que traz casos assim. Então, ele tem uma preferência por determinado médium porque ele paga mais, porque ele dá mais dinheiro. Não, às vezes a Você preferência entende? é porque eu vou mais com a sua cara do Sim, que com a cara do mas outro. é que não é só E isso, tá né? tudo bem. É que não é só isso, entende? Então, é por isso que a gente não vai entrar nesses mínimos Nos detalhes pormenores. do que faz a pessoa ter uma preferência. São várias coisas. Tem casa que o cara é preferido porque ele ajuda mais, porque ele é mais proativo, porque ele é mais esperto, porque ele já tem uma experiência. Tem aquela que não tem nada a ver com a espiritualidade. Às vezes eu sou sua amiga de infância, tô na sua casa e, a sua preferência é porque você me conhece desde criança, a gente tem uma amizade fora do terreiro. E isso me faz ter você ter uma preferência por mim. Então, assim, não vou entrar no mérito do motivo da preferência, mas não cabe para um dirigente ter uma preferência, mesmo que exista. É isso que eu estou tentando explicar. Ah, sim. É. Como no caso da mãe, que tem a sua preferência por determinado filho, mas não cabe para ela deixar clara essa preferência. Ela precisa, ao máximo, não deixar ninguém perceber. Por quê? Porque passa insegurança para os outros que não são os preferidos. A pessoa acaba... Isso, Que não psicologicamente... significa que uma mãe não ame, né? Não, aí a gente não tá entrando nesse mérito. Não, então, mas... sim, mas para ficar claro, eu acho que para expandir. Porque quando a gente fala de preferência, cara, ainda é uma coisa assim, então prefere ele. Porque a gente já tem... são gatilhos mentais, Beth, que são disparados, às vezes, de pessoas que entram no terreiro porque foram desprezadas pelos pais. Aí chega e deposita uma força no dirigente e se depara com isso aí. Por isso que passa a insegurança. Então, se você tem aquele filho que, de alguma forma, seja pelo motivo que for, você gosta mais, isso não pode ser evidente. Porque isso vai atrapalhar o seu trabalho. Sim. As pessoas vão sentir insegurança, elas vão se sentir menos amadas. Aí tem o que a Paty falou, traz o gatilho ali de repente alguma falta que o pai ou a mãe fez, que de repente está depositando em você. Não que isso seja uma responsabilidade sua. Sim, mas é complexo. Sim. Quando você fala que você não vai entrar no pormenor da preferência, mas é delicado. Porque vindo do motivo, por exemplo, olha que visão romântica. É lindo. Nossa, eu tenho uma preferência por você, Beth, que é médium da casa, porque, nossa, a gente tem uma relação de alma. E que bacana, eu gosto de você de graça. Ok, isso é uma preferência, vamos dizer assim, um pouquinho aceitável. Mas o meu comportamento não é demonstrar isso no sentido de eu não tenho que misturar as estações na hora que nós estamos ali na ritualística. Tá, essa parte é a visão romântica. Agora, ainda que eu tivesse médiums, que tivesse uma consciência grande, gigante, de entender que essa preferência ela vem pelo sentimento de almas, seria lindo... Mas eu admiro esse dirigente porque ele tem essa preferência do encontro de almas, mas ele acaba tratando todo mundo por igual, isso é lindo. Agora, quando o médium percebe que essa preferência é por outras questões, aí desperta insegurança, raiva, inveja, ou seja, desperta sentimentos que nós precisaríamos trabalhar justo onde? Dentro de uma religião. Então, mas a verdade, essa é a questão. Não importa qual seja o motivo da preferência. Quando você sabe que o dirigente tem a preferência, isso falando do lado de cá. Quando os médiums, a assistência, sabe que existe uma preferência e eles não vão entrar no mérito dessa avaliação é um encontro de alma, que lindo. Sim, nem dá, né? A pessoa nem vai pensar. Que romântico, a pessoa tem um encontro de alma com essa pessoa e agora ela tem essa preferência aqui. E eu não faço parte desse encontro, tá tudo bem. Não tem isso, não existe. Não pensa, não vai. O que acontece essa preferência, para quem está vendo, indiferente do motivo que levou você a ter uma preferência, como eu falei, não importa o motivo, pessoal, espiritual, enfim, não importa. A pessoa que está, os outros que não fazem parte dessa preferência vão se sentir inseguros. Exatamente. E quando a gente está dirigindo uma casa, a gente tem que pensar no todo, a gente não pode pensar em um ou dois. Ou seja, ainda que há a preferência, o comportamento seu ali adotado na hora é tratar todos iguais. E aí exige um cuidado maior. Se você tem uma preferência, aí você tem que se redobrar de atenção para não deixar isso evidente ou claro. É vigiar total o seu próprio comportamento. Para evitar problemas, né? Como diz o pai Joaquim, né?
para o velho da Paty, não tem certo nem errado, tem as consequências. O terreiro é meu, vou levar do jeito que eu quero, eu gosto da pessoa, vou deixar claro mesmo para todo mundo, não tô nem aí. A gente tem um pouquinho de orgulho por trás da frase, mas né? se acontecer, porque, né, não tem certo nem errado, vai ter as consequências. Você vai ter problema com os filhos, se queixando, o queridinho do papai, o queridinho da mamãe, e esse pode tudo, e assim por diante, né? Às vezes não é o que acontece, mas só de perceber que existe essa preferência, qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai achar que é por conta da preferência. Não, e sem contar que é o seguinte, isso desperta muitas coisas negativas, né? E muito, Beth. Eu já vivi isso na prática, assim. Eu passei por uma casa de muitos anos de frequentar a casa do dirigente, né? Nós éramos muito amigos. E até porque eu tenho essa educação corporativa, né? Então, eu nunca fui de misturar as estações. Então, eu sempre consegui separar as coisas. Porque as pessoas que não sabem separar as coisas e têm amizade com o dirigente, ele acaba achando que ele não deveria tomar, sei lá, uma chamadinha daquele dirigente, porque não. Peraí, eu frequento essa casa, você é meu amigo, por que você está falando desse jeito comigo? Você tem que falar isso com outros médios e não comigo. Nessa hora, mistura-se as estações. É isso que eu ia falar. Um dos itens, né? Essa preferência, ela também cria uma ideia que leva à vaidade. Exatamente. Eu sou amigo do pai de santo, sou amigo da mãe de santo. Eu vou usar o termo popular, né? Eu sou amigo e, por isso, devo ter privilégios, não devo receber bronca. Isso também te dá trabalho na hora que você precisar corrigir essa pessoa, porque ela não vai saber separar o momento em que você está agindo como dirigente do momento em que ela precisa ouvir como filha, né? E também separa o grupo, né, Paty? Que é uma coisa que segrega, né? Você segrega. Segrega. A gente procura muito, né, na Umbanda, unir, porque tá todo mundo por um propósito e um pode ajudar o outro. E determinados comportamentos do dirigente, ou até coisas que acontecem na casa, fazem justamente o contrário, segregam as pessoas ali no momento. E isso, na verdade, ele acaba fazendo o quê? Você distrai, cria distrações com as pessoas entre elas mesmas. Por exemplo, quando acontece uma gíria ou qualquer coisa que acontece ali na ritualística, né, esse médium que ele é tido como o preferido, ele vai em algum momento ter algum comportamento que possivelmente seja um pouco inadequado. E aí as outras pessoas ficam assim, cara, tá vendo? Ele não se posiciona, ele não fala, o cara tá fazendo o que quer. Eu vivi isso com um Ogã. Um Ogã era uma casa pequena na época, mas era uma casa com muitos médiums. E o Ogã, ele era um cara literalmente arrogante. Mas assim, arrogante. Ele não gostava de ouvir nada nem ninguém. Era tudo do jeito que ele queria que fosse. E era o único, né? Então ainda tinha essa... ele era o único. Então, tinham outros, mas o que tocava a mão no couro mesmo era ele, né? Então, esse dirigente, ele não tinha força com esse Ogã. Ele não falava nada. E o cara fazia o que queria. Além de tudo, ele tinha uma postura era um menino solteiro, né? Então dava em cima das meninas e tal, e aquela coisa toda. Além de ter isso, né? E o dirigente não conseguia se posicionar, ele simplesmente fazia o que queria e despertava muitas raivas, entre as pessoas. Então ficava todo mundo ali nos bastidores, né, do terreiro. Porque o João não se posiciona, o João não faz nada, tá vendo? Ele aí, como é que faz as coisas. E o Ogã, ele se crescendo cada vez mais em cima das pessoas. E pasme você, muita gente saiu por conta disso. Por isso que a gente está trazendo aí essas pautas, né? Essa pauta toda com alguns itens que a gente vê muita queixa e que a gente já sabe de muitas histórias que motivaram a saída ou até mesmo a pessoa ficar mais infeliz com queixas e enfim, que envolve essas questões. Essa, por exemplo, que você trouxe agora, esse exemplo do Ogã, ele vai justamente nesse outro ponto que é o da intimidade, né? Que é o próximo item. Intimidade é antiético em qualquer campo de trabalho, isso não é diferente no espiritual. Então, ainda que exista, né, por exemplo,
o marido que trabalha com a sua mulher, não cabe ele ficar se agarrando com a mulher, né? Se pegando com a mulher no meio do ambiente de trabalho. Isso é antiético. Isso vai passar uma insegurança, isso vai trazer burburinho, fofoquinha. Tem que saber separar os momentos. Ainda que exista uma intimidade, às vezes é alguém próximo, como eu dei o exemplo, um amigo de infância, às vezes uma mulher, um marido, você tem que saber a hora das coisas. Você está ali naquele momento espiritual. Então não cabe uma demonstração de intimidade, porque isso também passa insegurança, isso também traz para a pessoa aquela sensação de que eu não tenho isso que o outro tem, então de alguma forma eu sou menos ou mais. Até mesmo brincadeiras, né, inadequadas, com palavras inadequadas. Infelizmente isso acontece muito. Sim, e dos dois lados, né? O dirigente não pode ser uma pessoa que dá intimidade demais, porque as pessoas não sabem separar e pode dar aquela confusão da fofoquinha, do diz que me diz, que também não é legal, também abre brechas aí para energias ruins dentro do espaço da casa. E também para evitar essa coisa, porque a intimidade às vezes dá essa conotação do esse aqui que brinca com o dirigente, que faz uma piadinha e o dirigente aceita, é a preferido, né? Porque se tem essa liberdade... É claro que a ideia não é burocratizar, tornar todo mundo, né, um generalzinho, um soldado, não, um dirigente, ele manda, ele faz. Não, eu acho que precisa ter leveza, mas precisa ter respeito, precisa saber os momentos, o que falar. Querendo ou não, nós estamos lidando com seres de luz que estão ali no terreiro, que vêm para trabalhar, que vêm para nos ajudar. Então, é um momento, hoje, até pela internet mesmo, com muita tristeza, você vê muitas casas como palco de palhaçada, como palco de brincadeira. E onde está a direção nisso? O tomar rédea, o entender a seriedade do que está sendo feito. Virou e vira, porque tem muita... E eu não estou falando só da Umbanda, tá? Tem outras religiões aí que a gente até brinca, dá risada, porque a gente vê coisas que você fala, cara, isso não existe. Mas existe, tá lá, tá gravado. Então, quer dizer, você precisa... Até porque, Beth, olha só. O trabalho é sério, né? Tem coisa que não cabe. Exatamente. A gente não tá ali no momento social. A Umbanda... Ali não é um momento de descontração. Peraí, deixa eu desopilar. Deixa eu ir ali desopilar, né? A religião já sofre tanto preconceito, né? Tem tanta gente que já não leva com seriedade o trabalho que é feito na Umbanda. E pelo menos quem tá dentro precisa ter essa consciência. Ali não é um lugar social. Você não tá ali brincando com seus amigos, com seus colegas. Você não tá ali se divertindo no momento de desopilar, como a Paty disse. Você tá ali fazendo um trabalho sério. Então, determinadas coisas nem cabem dentro desse espaço. Não é como a Paty falou, não é ser um general que ninguém nem respira, né? Tem que pedir permissão para respirar, mas em intimidade, brincadeirinha, algumas coisas não cabem dentro do espaço. Você está ali fazendo um trabalho sério, você está trabalhando por uma proposta séria, você está ali fazendo servindo algo sério. Então não cabe determinadas coisas. Não, e às vezes essa questão da preferência, ampliando um pouco mais, eu já vi casos das pessoas dizerem assim, olha, eu não tô dentro da corrente porque eu não sou preferida do pai de santo. Meu, tem noção de ouvir uma coisa dessa? Porque se não existisse... Isso é muito sério, isso é muito grave. Se não existisse a preferência, entende essa questão? Se não existisse a preferência, não existia essa interpretação. Exatamente. Não tem ninguém preferido, então não tem como dizer que a pessoa tá... E é o que eu falei, às vezes não, isso nem sem contar que é o seguinte, você precisa entender que você está dentro da corrente ou que você sai de uma corrente por uma pura questão espiritual, por uma questão ritualística. No ideal, pelo menos, né? No ideal, Porque a gente sabe que às vezes pode ter casas que levem para um outro conceito. Mas não, assim... sim, isso é sem dúvidas. Mas eu estou falando no sentido da comunicação. Então, existem habilidades que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, a comunicação é uma delas. Então, por que é importante a gente diferenciar? Por exemplo, é difícil para uma pessoa que está de fora, e a gente tem que entender isso, porque faz parte da cabeça humana, e a gente lida com elas. É difícil para uma pessoa entender, por exemplo, vamos dar o exemplo que a sua pessoa preferida é aquela que é mais dedicada, né? Para mim, por exemplo, uma pessoa que acaba pegando um lugarzinho especial comigo é quando eu vejo a pessoa levar a religião com seriedade. Que é macumbeiro mesmo, pé no chão, que se dedica, que tá entregue, né? É aquela pessoa que realmente... Esse é um macumbeiro de verdade. Que olha a espiritualidade como ela deve ser olhada. Ganhou meu coração.
Aí eu pego um lá que não é tanto, enfim. Então vamos dizer que esse é o exemplo, né? Uma pessoa que leva a Você espiritualidade pode com gostar da seriedade. pessoa, mas não gosta do comportamento dela dentro da ritualística, né? E aí essa pessoa que tem a minha preferência, ela ganhou uma ordem, né? Ela vai ganhar um cargo. Porque é natural. Se ela é dedicada, se ela é esforçada, se ela leva a espiritualidade com a seriedade que merece, é natural que não passe muito tempo ela conseguir. Por eu deixar clara essa visão de que ela tem a minha preferência, qual vai ser a interpretação do 2 mais 2 que as pessoas vão fazer? A preferidinha do papai. Ela foi porque ela é minha preferência e não porque ela merece. Então isso também causa confusões. Isso às vezes causa má interpretações, porque às vezes ela tá lá porque ela tem o mérito e não porque ela é minha preferida. Você falou uma coisa agora que a gente pode até expandir o pensamento no seguinte. Isso ajuda até a estragar um médium que é bom. Sim. Porque, por exemplo, pegando esse caso desse médium que foi por meritocracia, né? Ele é dedicado, ele tem uma entidade, ele tá firme com as entidades dele, dá para colocar ele dentro da corrente, ele vai fazer um trabalho inicial ali, etc e tal. Nenhum médium está livre de despertar ali o ego e a vaidade de se sentir o bambambam. Aquele médium que era muito bom, que até chegar à corrente se dedicava, estava dentro da ritualística e tal. Quando ele percebe que ele vai para dentro da corrente e tem esse destaque, nossa, é um cuidado dobrado, porque ele pode sim despertar nele uma vaidade e um ego, e aquele que era um excelente vendedor agora passou a ser um péssimo gerente, vamos dizer assim. E sim, muito comum. E aí, continuando com a nossa sequência, a gente vai ter a falta de transparência. Isso também é uma coisa muito complicada. Total, né? A gente conhece muito dirigente. Tem muita gente que fala, não, a casa é minha, eu vou levar do jeito que eu quero, não preciso dar nenhuma satisfação. Se o filho não quiser, que ele vai embora. Sim, meio que isso. Na verdade, é claro que a gente não vai repassar tudo, até porque tem coisa que não cabe para o filho. Se não vai envolver ele direta ou indiretamente, ele não precisa ficar sabendo de cada detalhe, até porque ele tem mais o que fazer. E tem muita coisa que vai ficar só no campo da curiosidade, até abrir espaço aí para fofoca e outras coisas. Mas algumas coisas que eu acho que tudo aquilo que envolve o filho direta ou indiretamente, né, o assistente, o consulente, existe uma necessidade de ter uma transparência. Por quê? Quando a gente não tem essa transparência, né, quando falta espaço dessa transparência, a gente abre espaço para dúvidas. A pessoa não sabe o que está acontecendo, então ela vai, né? Existe até, tem um colega da parte que fala, né? Quem não tem, como é que é? Quem não tem informação usa imaginação, como é que é? Quem não tem informação usa da imaginação. Então, assim, quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela vai ficar viajando e geralmente para interpretação totalmente errada, né? Mas também... isso é o achismo, né? Entra em vários campos, na verdade. A transparência, a gente... transparência em quê? No que você faz, no que você fala, nas ordens, no comandar. Eu acho que tudo precisa ficar claro, né? Não adianta você querer abrir uma casa e ficar guardando coisas somente para você. Não, fala, expande, conversa, né? Como a gente está dizendo essa é a nossa aqui. Missão, né? Se vai afetar o filho, né? O médium. Ou a casa, ou a parte assistente, financeira daquele que ajuda, sim. Precisa passar, né? Eu não preciso falar para um filho, por exemplo, que eu recebi uma notificação XPTO. É um problema administrativo seu, que ninguém vai resolver, e você vai contar apenas para o pessoal ficar, olha, nossa, o dirigente recebeu tal notificação. Isso não é tudo que você vai falar, óbvio, né? Tem coisa que não cabe pro filho, não precisa ficar sabendo e você também não vai fomentar a fofoca à toa. O que a gente tá falando é dentro da casa mesmo, por exemplo. Tem pessoas que, vou dar um exemplo bem simples, assim. Tem gente que cumprimenta, por exemplo, a trunqueira ou faz cumprimentos de determinadas linhas que não sabe por que tá fazendo aquele cumprimento. Exemplo. Então, existem muitas coisas para se falar dentro de uma casa, né? Tem muitas coisas para você passar, muitas coisas para você conversar, postura, comportamento dentro da religião, a maneira de se colocar, a maneira de postar, a maneira de falar com as pessoas, a maneira de acolher as pessoas, a maneira de você receber uma pessoa. Então, é muita coisa dentro de uma casa que para você poder expandir e ajudar as outras pessoas na comunicação. Eu acho que é isso, né? Essa transparência
de passar as coisas que estão acontecendo entre todos, né? Para que todos fiquem alinhados ali. Não, a gente vai até numa coisa mais profunda, no sentido de eu vou precisar, a partir de agora, a gente vai ter que mudar o horário de atendimento. Gente, o horário de atendimento vai ser mudado por XPTO. As pessoas se organizaram para estar naquele horário. Você precisou mudar, então, né, não posso só falar, a partir de hoje o horário é tal. Né? A partir de hoje a gente não usava tabaco. Como se fosse uma ordem general, né? Nós não usávamos a tabaco até ontem. Hoje nós vamos usar algumas coisas. Mas por quê? Não, porque vai ser assim agora. Algumas coisas isso já não tem transparência, são necessárias, né? É importante. Olha, gente, fulano vai participar de tal evento porque tem ali o básico que eu preciso para fazer. Por isso que você não vai, o outro vai. Então, algumas coisas são necessárias, essa transparência, para não dar espaço para dúvidas, para não semear desconfiança, para não favorecer a fofoca, porque, como eu disse, né, quem não tem informação preenche com a imaginação. Preenche com a imaginação. E isso também traz problemas, né? Traz discussões, traz grupinhos, traz fofoca, tudo coisas que mexem com energias, que abrem brechas para espíritos estarem entrando aí em contato com essas pessoas. E é engraçado que por trás de tudo espíritos isso... ruins, né? Então, eu ia falar isso agora. Por trás de tudo isso, existe uma baixa frequência energética. Que você começa a ficar indignado. Que aí você começa a perceber que tudo que está acontecendo ali isso não é justo. Entra aquele senso de justiça. Aí você abre a brechinha, a sua vida começa a ter problemas. Aí você já atribui a casa. Ou seja, o próprio dirigente arruma um problema para ele mesmo. Sim. Entendeu? Ele mesmo que é o que cuida da energia por uma questão comportamental, por vícios comportamentais e às vezes até não querendo se abrir para o aprendizado. Às vezes por falta de refletir também sobre o assunto. É tanta coisa para pensar e para fazer que às vezes a pessoa não para pensar que de repente, eu demonstrar uma simples preferência vai me trazer uma dor de cabeça danada. Ou eu simplesmente dar uma ordem sem explicar o porquê também. Aí é que nós estamos agora chegando num ponto interessante. Existem muitos líderes que tenta fazer a coisa certa pela gestão do conflito. Ou seja, ele provoca dizendo que A ou B é o preferido dele, porque na cabeça dele ele vai fomentar os outros a correrem atrás do prejuízo. Exatamente isso. O que é completamente errado. Exatamente isso. Então, olha só, agora eu vou usar a frase do Caveira, né? Ele fala assim, o que tem na intenção por trás do que você está falando? O que tem aí? Qual é a intenção dos seus atos? Quem que está falando? Quem é que está falando? Qual é a intenção? Então, quando você provoca, qual é a intenção dessa provocação? Porque se um dirigente ainda tem essa mentalidade, ele precisa urgentemente de ajuda. Mas só que se ele não reconhecer isso, fica difícil. E é o que a gente está falando. A gente não ele tá pode não querer reconhecer, porque na cabeça dele ele tá funcionando assim, tá andando assim. Um time que se ganha não se mexe. Quer ir embora? Vai. Cara, não é assim. Não funciona assim. A gente traz aqui sempre reflexões. Claro que não são verdades absolutas. Se você, na sua forma de pensar, acha que essa solução pelo conflito funciona e está dando certo, né? Como se diz, um time que se ganha não se mexe, tá tudo bem. Se você não se importa de perder um filho, ou ter alguém ali que não está tão bem, ou de estar ali fomentando coisas... Ou faz isso, que é justamente para o médium sair da casa, né? O que é pior, né? Que eu acho, na minha opinião, é bem pior. Se você está ali agindo dessa forma e está tendo resultados ruins, mas isso também não te importa, tá tudo bem. É que a gente às vezes entende que muitas vezes a gente não para pensar. No nosso dia a dia, mesmo a gente com toda a habilidade, com toda a formação psicológica, às vezes a gente esquece. É muito comum, até existe aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Às vezes a gente, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, a gente não para olhar, né? Nosso ponto cego. A gente não para pensar sobre isso. E quando você reflete, você fala, realmente, esse comportamento aqui vai me trazer o resultado X. Aquele vai me trazer o resultado Y. Acho que eu preciso mais do Y do que do X agora. Pensando no todo, pensando no macro, pensando na maioria das pessoas. Porque senão, como eu disse, quando a gente é dirigente, a gente tem que pensar em todos. Então, está sendo benéfico para todos? Eu estou tendo problema com mais ou menos pessoas, né? Então, é isso. Para finalizar, vamos falar sobre a falta de posicionamento. Esse acho que é uma das maiores queixas que a gente tem
das pessoas. Das pessoas, é. Porque gera insegurança, favorece fofocas, panelinhas, criações de panelinhas, prejudica o andamento da casa de uma forma geral, porque as pessoas se sentem de alguma forma agredidas ou prejudicadas e com isso às vezes deixa de fazer coisa que fazia ou começa... E às vezes não é nenhuma preferência, mas como a pessoa não se posiciona, acaba parecendo que é, né? Não necessariamente há preferência, que não precisa estar junto. Pode estar, né? Eu não me posiciono porque a pessoa é minha queridinha, então ela faz o que ela quiser. Mas pode ser que é porque a pessoa não gosta de conflito, né? É às isso vezes que eu ia estoura dizer. da pior maneira, né? Essa é uma das queixas que a gente mais ouve, assim, de pessoas que mandam mensagens no privado e fora o que a gente já observou, assim, direto, as pessoas falando com a gente quando a gente estava em outras casas. Isso acontece por várias coisas. E 3 principais. Por medo. Às vezes o dirigente tem medo de tomar um posicionamento que vai gerar uma discussão, que ele possa perder alguém que ele goste, ou que é útil para casa, que às vezes nem tanto gosta, mas ela contribui muito na casa, como no caso desse exemplo que a Paty deu do Ogan. Então, esse é um exemplo de falta de posicionamento por medo. O dirigente tem medo de perder o Ogan, que é o que toca melhor. Então, o Ogan a gente sabe, né, Paty, que é uma raça em extinção, né? Tá em extinção. É difícil conseguir Ogan comprometido, responsável e, enfim, né, para estar trabalhando ali. Tem muitos, mas faltam muitos. Falta muito. A gente vê muita gente se queixando, enfim, a maioria tem que formar os seus próprios. E ele não toma nenhuma posição, não faz nenhuma... não toma nenhuma atitude, por quê? Porque no caso dele, ele entra nessa primeira categoria. Ele tem medo de perder o Ogan e automaticamente a gira acontecer sem aquele Ogan que toca melhor do que os outros, que acaba não tocando tanto. E por isso ele acaba não se posicionando com as coisas erradas que o Ogan faz, com o comportamento dele que afeta os outros por conta de medo. Isso também acontece por um segundo item, que é a insegurança. Às vezes o dirigente é novo, às vezes a pessoa sabe mais que ele, porque tem uma experiência maior, isso pode acontecer, às vezes no seu terreiro tem uma pessoa que tem anos de experiência e você está começando agora. Então, às vezes, essa insegurança... essa diferença de geração, ela é bem comum também. Essa insegurança te faz também não ter um posicionamento, né? Porque você fala, né, eu tô aqui, a pessoa, né, sabe mais que eu. E a gente também tem o principal, o terceiro e último item, né, dos 3 principais motivos que um dirigente deixa de se posicionar, é para evitar conflitos. Isso é uma coisa do ser humano. A gente está sempre fugindo de conflitos. A gente começa isso na infância. A gente mente para a mãe que não foi a gente que quebrou o copo para não ter que enfrentar o conflito da bronca ou, de repente, dependendo da mãe, uma surra, um castigo. Em vez de falar, fui eu não vou fazer mais isso, eu vou me esforçar para não quebrar mais, para ter mais cuidado. E a partir daí a gente segue. Não, desde a infância a gente tem esse hábito de evitar conflitos. Se isso vai me dar dor de cabeça, que nem quem gosta num casamento, numa relação, da famosa DR? Ninguém. Fala DR e o pessoal sai correndo. E é uma pena, porque é uma coisa que resolveria muitas coisas. Então a gente está fugindo sempre de conflitos. A gente não quer, a gente mente para não ouvir uma reclamação, para não ouvir um sermão, a gente mente para a gente não ter que ouvir alguém dizer que estava certo, que estava, né, falando, estava te avisando e você não ouviu. Então a gente está o tempo todo fugindo de conflitos. Isso não é diferente quando você é dirigente de uma casa. Mas também, Beth, eu já treinei pessoas assim. O que acontece é que muitas vezes você acaba não querendo enfrentar porque você não quer ser o papai mauzinho. Pode reparar. Às vezes ele coloca outras pessoas na frente para resolver aquele BO, mas ele tem que passar que isso acontece com pai e mãe, né? Isso Às é vezes, carência, né? Isso acontecia na minha casa. Meu pai, ele não queria conflito com ninguém. Então, ele fazia minha mãe... Não, vai lá, você que é boa nesse negócio de ficar chutando. Porque ele queria ser o pai que é o bacana, é o bonzinho. E tem pessoas que levam isso para dentro do terreiro, ou seja, esse comportamento, essa postura de querer passar para os outros que você é muito legal. Então, é o que eu disse, né? A gente vai com o nosso lado humano. Exatamente. Né? Nós com somos os vícios seres comportamentais. Só que se isso não for despertado, se você não entender quais são os ganhos e perdas que você tem em virtude desses comportamentos, aprendendo com as nossas próprias entidades, porque eles ensinam.
Eles ensinam. Ah, mas é porque que o médium tem um guia que fala que... Não, todos, de alguma forma, ainda que te colocando situações desconfortáveis, que é para justamente você enfrentar isso de uma forma onde... Porque nós, né, quando você tem a liderança na frente, o primeiro a aprender somos nós. Sim, a gente está o tempo todo aprendendo, Nós né? estamos o tempo todo aprendendo, então não tem essa de ser, você sabe mais. Você pode saber mais algumas coisas, sim, mas isso não Mas não quer sabe tudo, né? dizer que você é o melhor e que você não entre no ranking do aprendizado. Muito pelo contrário. Exatamente. São hierarquias, são patamares diferentes, mas isso não significa que você não esteja aprendendo. Mas as pessoas, ela têm isso, é como você fala assim, você vê um milionário perdendo dinheiro, por exemplo, aí você fala assim, porra, meu, mas o cara também perdeu 1 milhão, mas ele tem 1 milhão para perder e ele vai ter outras coisas. Não. A dor para quem perde 1 milhão é a mesma para quem perde 100 reais. A dor é a mesma da perda, não importando a quantidade, né? Então a gente tem uma visão muito ainda turva, muito ainda imatura de algumas coisas. Então por isso que a gente sempre está despertando o olhar para o pensamento abrangente, né? Pensamento crítico. Peraí, deixa eu ver quais são os cenários. Então não entra no julgamento, às vezes, também. Que até, às vezes, para o médium, é ruim o julgamento. Então procura entender por que aquela postura, procura entender por que... Eu até quero dar uma dica aqui. Converse com o seu dirigente. Eu cansei de fazer isso. Quando se aproxima, tenta conversar no momento descontraído, no momento fora ritualístico. Olha, eu percebo que existem alguns comportamentos que existem aqui que, se você se posicionasse, seria muito melhor. Mas assim, passa essa segurança para se posicionar. Também não vai chegar lá e vai falar, você tem que se posicionar melhor. Porque também você não vai ser ouvido, né? Você não vai ser Psicologicamente, ouvido, quando você chega agressivamente, você já perde ali Beth, eu acho assim, para para as pessoas te ouvirem, ela tem que ter uma postura também. Né? Porque você não vai ouvir uma pessoa que não tem postura nenhuma, que não faz nada, que não se entrega, que não é parceiro, que não tá ali junto. Agora, quando você passa um respeito, quando você passa uma posição de mais maturidade, você tem muito mais chance das pessoas te ouvirem. Mas indiferente disso, a gente sempre fala que vale a pena, sim, você pontuar o que você observa. Sim. Não que seja uma verdade absoluta, você pode estar entrando ali naquele exemplo que a gente deu da interpretação errada. Eu tenho alguém que é meu preferido porque ele se dedica. Por ele se dedicar, ele vai ter uma carreira um pouco mais rápida. E você está entendendo que ele está sendo privilegiado por ser preferido. E aí você pode estar chegando no seu dirigente para falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você está interpretando, como esse exemplo que eu dei. E aí, de repente, pode esclarecer para você, parar de ficar com essa queixa também. Mas dependendo da situação, é importante você falar para que o dirigente, às vezes, possa olhar para o ponto cego dele. Às vezes ele não viu, ele não parou para pensar sobre isso. E quando ele ouve alguém dizer que determinada coisa foi feita de determinada situação, de determinado jeito, você para pensar e fala, poxa, tem uma lógica, né? Isso aqui que a pessoa está falando, nossa, você vê assim? Deixa eu rever isso para você não ver, mas você e outras pessoas não verem assim. Não que a gente vá se moldar ao que nos falam, a gente tem esse filtro, né, de dirigente, geralmente são pessoas que já têm ali esse filtro natural de saber quem é que está falando ali, se é a inveja, se é a raiva, se é os ciúmes, ou se é alguém que não tem conhecimento e nem consciência do que está dizendo. A gente tem esse discernimento, né, quando a gente está num cargo como esse, mas é importante você ter essa oportunidade de falar e ter esse olhar também, porque como eu disse, aqui a gente está falando com as duas pontas. Eu sempre olhei o meu pai de santo com os dois olhares. Aqui é o pai de santo agindo, aqui é o dirigente agindo. Aliás, aqui é o homem agindo, né? E quando você sabe separar, você não sofre. Porque a Umbanda também é uma religião que trabalha essa questão do amor ao próximo. E esse amar ao próximo não é amar quem é legal e quem faz tudo o que eu quero, do jeito que eu quero e da forma que eu espero. Amar o próximo está justamente no desafio de você amar alguém que faz tudo o que você não faria, que faz coisas que te aborrecem e você continua amando. Que é a parte mais difícil, porque amar alguém que faz tudo o que você quer é muito fácil, né? Demais. E muito utópico, porque a gente não vai ter ninguém fazendo sempre tudo que a gente quer. Quer um exemplo clássico? As nossas entidades. Sim. As nossas entidades, eles amam a gente, tanta com a gente besteira. fazendo tudo torto aqui embaixo. Sim. Você fala, meu Deus do céu. E mesmo assim,
Eles vêm com todo amor, eles atendem as pessoas que também só erram e atende com aquele amor, com aquele acolhimento, curando, ajudando, direcionando. O que mais? E a caridade, ela não está só em você fazer uma boa ação, em você doar dinheiro, em você doar seu tempo ali para um trabalho espiritual. A caridade também está em você olhar o outro com um olhar de espírito. Nossa, total. Incluindo o seu dirigente. Então, se eu entendo, por exemplo, que essa falta de posicionamento dele é por causa de medo, eu vou ter dó dele, não raiva. Claro que eu gostaria de estar numa casa onde o dirigente não tivesse medo, tivesse um pulso firme para levar aquilo ali, né? Porque tem que ter alguém comandando o barco. Porque se muitas pessoas estão comandando o barco, ele não vai chegar em lugar nenhum. Um vai puxar para a direita, um vai puxar para a esquerda, um vai puxar para frente, um vai querer voltar para trás. Não dá. Para isso existe, né? Como a gente já falou, existe uma hierarquia. A gente até vai fazer um podcast sobre isso. Existe uma hierarquia na Umbanda e ela tem um porquê de existir. É justamente para que a gente possa chegar mais rapidamente no destino. Porque se muita gente está, né, quando tem muito chefe, né, quando tem muito cacique para pouco índio, nunca dá certo. Então, assim, não dá para cada um puxar para o lado que quer. O dirigente, ele sabe o objetivo, ele está ali com essa responsabilidade de levar todo mundo, né? As hierarquias, elas servem para você posicionar, deixar tudo muito mais organizado, né? São os passos que você precisa passar, aliás, para chegar em um determinado lugar. Então, isso faz totalmente parte. Sim, mas quando eu entendo toda essa responsabilidade, o lado humano do dirigente, muita coisa faz sentido, é o que a Paty costuma dizer, não justifica, mas explica. Ainda assim, ainda que seja para você sair da casa sem o ódio da religião, que não tem nada a ver com a história, porque, né, a parte humana é a parte humana, para você não ficar com raiva e nem trazer energias ruins para você da revolta. Entender, né? Procure entender que, sai da casa e entende, olha, infelizmente os valores não estava batendo mais com da dirigência, enfim, coisas assim do tipo, mas não sair com raiva, não sair com... Ou até mesmo desistir da religião por conta dos dirigentes. Não, meu irmão. Até porque a raiva é um veneno que você toma pro outro morrer. Só que como quem tomou foi você, quem morre é você. Então, quem assim, adoece é você. Falando espiritualmente, todas essas coisas que trazem insegurança, trazem fofoca, trazem irresponsabilidades dentro do espaço da casa. Nos afasta das nossas entidades. E abrem as brechinhas para as obsessões, para os espíritos sem luz, para os zombeteiros e assim por diante. Então, assim, para finalizar, algumas dicas aí para os nossos colegas se acharem úteis, claro, né? A gente aplica muito do que a gente fala aqui na nossa casa. É porque a gente, além de dirigente, a gente tem essa veia da psicologia que ajuda muito. É claro que não é um critério, porque ali a gente está fazendo trabalho espiritual. Mas a espiritualidade, mais do que nunca nós estamos vendo aí, está totalmente ligada, né? E a gente tem que lembrar que, infelizmente, seria lindo, né? Nós só fazemos trabalhos espirituais, ajudamos ao próximo, trazemos entidade de luz, fazemos um lindo trabalho. Seria perfeito, mas a gente tem que lembrar que nada é perfeito nessa terra, até porque a gente precisa aprender com essas coisas, né, com as imperfeições. A gente está com pessoas. E onde a gente está com pessoas, né, num grupo com pessoas, a gente vai lidar com ego, com vaidade, com insegurança, com gap, com trauma, com medo, várias coisas. Com sombra. E aí a gente pode contribuir positivamente ou negativamente com isso. E além disso, né, o dirigente ele tem uma responsabilidade master, manter a energia e o equilíbrio da casa e de todos que nelas estão. É claro que a gente não tem responsabilidade total, porque não adianta a gente dar orientação, cuidado espiritual e a pessoa sair do terreiro e beber todas, sair com pessoas, né, tóxicas e etc., ou tomar atitudes inadequadas, a gente não tem esse controle, mas minimamente a gente tem essa responsabilidade de dar consciência, de não ser o motivo da separação, das panelinhas, da fofoca. O que a gente pode evitar, a gente evita, porque a gente está lidando com pessoas, a gente não pode pensar só no espiritual, porque um está ligado ao outro. E isso também faz parte do processo de evolução individual e coletiva. Então, a gente precisa contribuir. Então, para a gente terminar, vai algumas dicas aí para quem achar que pode ajudar. Primeiro, pensar nas causas e nas consequências de tudo que a gente vai fazer. Isso é necessário na vida, né, para a gente aqui nas nossas atitudes diárias, no nosso trabalho, na nossa relação com as pessoas, amorosa ou amizade, enfim. É importante pensar na causa e na consequência do que a gente vai fazer. Eu sou professora, como eu já disse aqui, eu ensino isso para as minhas crianças, né? Vai fazer uma brincadeira? Se põe no lugar.
Você ia gostar que essa brincadeira fosse feita com você? Se você responder sim, vai em frente e brinca. Se a sua resposta for não, nem brinca. A gente tem que aprender a se pôr no lugar do outro. E isso não é diferente para o dirigente. Será que se eu fosse médium e visse alguém ali deixando claro, explícito a preferência, conversando só com uma pessoa e não com outra, fala 10 minutos comigo, fica 1 hora com a outra pessoa, será que eu ia me sentir bem? Será que eu não ia me sentir rejeitado? Será que isso não ia... E lembrando, né? Olhar com um olhar amplo. Não adianta, se eu sou uma pessoa segura de mim e não tem essa carência, é perigoso porque eu vou falar assim, isso aí pra mim não é nada. Se ela quer ficar 1 hora com a pessoa lá, é que a pessoa deve estar mais precisada. Eu tô ótima aqui, não preciso. Mas a gente tem que olhar esse olhar amplo, como a maioria das pessoas olhariam. Como se eu fosse uma pessoa comum, eu olharia. Eu levo esse comportamento à frente, isso aqui vai me ajudar na casa, na condução, no tratamento com os outros, no que eles vão receber de mim, no que eles vão esperar de mim, no que eu posso, aonde eu posso chegar neles, né? Segundo item, ser neutro e transparente. Não dá para ter outra postura quando você é dirigente. Isso serve também para líder de empresa, isso serve para, enfim, qualquer pessoa que tem um cargo que está acima, que tem pessoas embaixo do seu guarda-chuva. Tem que ser neutro. Eu não posso ter preferência, né? Eu costumo até usar isso também como analogia com as crianças. A gente tem momentos na vida que a gente tem que ser o juiz. Óbvio, o juiz tem sua opinião, ele ouve ali os relatos, ele vai criando a sua opinião, porque ele é um ser humano. Mas ele não pode deixar essa opinião influenciar. Ele tem que ir pelos fatos, ele tem que ir pelas provas. Até porque a preferência não ajuda o médium. Nem o médium, nem o dirigente. Não, atrapalha o médium também. Então, se você gosta tanto, né? Se você gosta tanto do médium, então não mostre preferência para ele, porque isso não vai ajudar. Isso não vai contribuir, isso não vai... E até porque você precisa de muita maturidade para não misturar as coisas. Sim, e essa neutralidade, né, você ser neutro, te ajudará também a olhar as coisas com mais amplitude. Então, às vezes tem uma discussão entre 2 médiums, você não tem como... esse aqui eu gosto mais, provavelmente ele está certo. É natural, nós como seres humanos, a gente precisa entender como funciona a nossa cabeça. É natural a gente dar um pontinho a mais para aquela pessoa. Ela deve ter razão, porque ela é mais certa, na minha opinião, porque ela é melhor, na minha opinião. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Só quando a gente ouvir o todo que a gente vai conseguir descobrir. Então, quando a gente é neutro, a gente consegue ter essa visão. E a transparência, justamente porque, como a gente já conversou, ela é importante para que as pessoas não tenham fofoquinhas, os achismos, as interpretações erradas, tudo aquilo que couber para as pessoas, que não for fofoca, que não for coisa que não cabe a elas, mas que você está contando por contar, é necessário ter essa transparência. E é importante a gente dizer o seguinte também, que quando o contrário for verdadeiro, quando aquele médium te despertar as piores sombras, olhe para dentro. O que está acontecendo aí? Por que ele te desperta XPTO? Então, ao invés de bater de frente com isso, procurar entender isso faz toda a diferença. Porque ninguém se encontra nas casas do nada. Não existem encontros por coincidência. Nós precisamos aprender a pensar como espíritos. Então, é coincidência ou é porque alguma coisa que você precisa trabalhar aí, meu irmão? Vamos pensar, né, Beth? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa ser justo, né? Doa a quem olhar doer. Como espírito, você pode até não gostar da pessoa. Eu já trabalhei com pessoas que eu não gostava. Mas eu procurava focar no que ela fazia. Então, assim, é uma pessoa que merece o respeito, que merece ali, enfim. Se esse sentimento é meu, ele é meu. Tá aqui dentro, eu que tô sentindo. Então, ele é meu, não tem nada a ver com a pessoa. Né? Então, é importante a gente entender isso. Isso traz maturidade, isso força a gente a treinar um outro olhar. Isso é despertado, isso é desenvolvido, né? Isso não é uma coisa que você não vai nascer assim. Então, não é porque eu não gosto, que se dane você. Não, calma. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo aqui dentro? Né? Isso entra no processo de ser justo, doa quem doer. Doa quem doer. Então, quando você é dirigente, às vezes você pensa, né, no sentido da justiça e pensa, mas eu vou ter que punir alguém que eu gosto, né? Eu vou ter que castigar alguém que, na minha opinião, não merecia. Mas a gente tem que ter essa justiça, porque quem está olhando, né? Eu vou até terminar falando sobre isso. Ela vai olhar o seu comportamento. Então, não dá para você pensar... E sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Ou seja, você é o que você fala e não o que... Você é o que você faz e não o que você fala, né? Exatamente. E é muito importante isso. As pessoas olham. E se você não for justo, as pessoas vão te analisar e vão te julgar.
Não que você precise se preocupar com o julgamento das pessoas, não é isso. Mas é porque é o correto, né? Você tem que ser justa, indiferente da sua opinião, é realmente essa expressão, doa quem doer. Então, quando a gente aprende a ser justa, doa quem doer, a gente tem menos problemas com as pessoas, no sentido de, tanto das pessoas que vão tomar defesa de quem, né, deixou de ser, a gente vai ter aquele olhar de ouvir os dois lados, que é importante, porque a gente está cuidando de uma casa. Então, uma laranja podre pode apodrecer todo o cesto. A gente não tem como esquecer disso, certo? E para finalizar, focar no propósito, né? O propósito da casa, ele existe, toda casa tem o seu propósito. Então, se você focar nele, todo o resto fica muito mais fácil. Porque ensina-se muito mais com a ação do que com o discurso. Você pode falar até porque muito. Tem discurso velho, antigo. As pessoas olham muito, observam muito. Então, ensina com a sua ação. As pessoas vão se sentir até sem graça de fazer diferente, né, Paty? Exatamente isso. Pois é. E finalizamos então? Finalizamos então. Pois é, nós estamos aqui para aprender. Isso é Umbanda. Isso é Umbanda na prática. Nós não estamos aqui a gente não veio aqui para mudar ninguém, para controlar ninguém, para apontar para ninguém. Tudo bem, fazemos isso muitas vezes, mas o importante é a correção. Não é viver fazendo isso, mas é o se corrigir a vida inteira. Tá certo, Beth? Certíssimo. E finalizando... Não se esqueçam lá de curtir a nossa página. Isso. @Templo Jubi Romper. E é isso aí. Axé para todos vocês. Axé, um forte abraço.